Todos nós sabemos que vivemos em um mundo rodeado de máquinas, e isso não é novidade. Mas será que um dia esses objetos vão possuir consciência? E caso elas possuam, será que um dia poderão começar uma revolta e eliminar os seres humanos, seus criadores? Essa é uma discussão profunda e que permeia a mente de artistas, filósofos e cientistas há pelo menos um século. A grande discussão, porém, antes mesmo de entender a finalidade ética das máquinas em nosso mundo, é definir com precisão o que é a consciência. Afinal, somente após sabermos disso é que poderemos refletir se, de fato, ela está nas nossas máquinas ou não. Frente a esse dilema, precisamos nos perguntar: o que de fato é a consciência? Se a discussão sobre máquinas tem persistido há pelo menos um século, a tentativa de explicar o que é a nossa consciência caminha junto com a humanidade. Todas as culturas antigas tentaram explicar e o fizeram, ao seu modo, o que é esse mistério. De antemão, avisamos que não é o nosso intuito buscar uma resposta final para essa questão, uma vez que ainda hoje muito se discute sobre essa temática. Vamos tomar algumas definições de consciência para guiar o nosso caminho e tentar encontrar a resposta acerca das máquinas. Primeiramente, chamamos usualmente de consciência a capacidade mental de perceber o ambiente externo e interno. Assim, uma pessoa consciente sabe o que se passa fora e dentro de si, sabendo distinguir esses dois mundos de forma clara. É importante afirmar que esse nível de consciência, muito elementar por sinal, os animais também possuem. Um cachorro sabe distinguir o seu dono de outros seres humanos, por exemplo, assim como reage ao mundo interno de suas emoções quando sente dor, fica triste ou alegre. O que difere, então, a consciência humana da dos animais? Uma diferença fundamental e que nos diferencia completamente dos outros seres vivos é o fato de sermos autoconscientes, ou seja, é a capacidade de saber que estamos conscientes e poder nos relacionar com o mundo partindo dessa premissa. É graças a essa capacidade que o ser humano pôde construir tudo o que o diferencia das outras espécies, uma vez que somos capazes de refletir para além dos estímulos internos e externos a que nos submetemos. O fato de ser autoconsciente, de perceber-se fora desse jogo dos sentidos, nos possibilitou usar a razão, de construir arte, de refletir sobre os mistérios do mundo, de construir ciência, de pensar sobre a morte e a vida e o nosso papel na existência. A complexidade sobre a consciência, porém, está em explicar a sua origem. Será que essa percepção é fruto somente do desenvolvimento do nosso cérebro, capaz de processar milhões de informações e estímulos nervosos por segundo? Ou sua origem está para além do aspecto físico e encontra-se no plano do metafísico? Seria a consciência a nossa alma? Essas perguntas foram feitas e respondidas ao longo de milhares de anos. Do ponto de vista científico, ainda não sabemos afirmar como, de fato, surge a consciência. Porém, nas culturas antigas, muito se associa a consciência com a nossa alma, nosso aspecto imortal. Na doutrina tibetana, por exemplo, fala-se desse morador silencioso que a tudo observa e que coordena nossa personalidade. Nesse sentido, nosso corpo físico, nossa energia, nossas emoções e até mesmo os nossos pensamentos seriam apenas veículos de expressão da nossa consciência, o nosso verdadeiro eu. É interessante pensarmos nesse aspecto, pois surge, naturalmente, uma pergunta acerca do ser humano. Somos a nossa consciência ou a nossa consciência é apenas fruto de um desenvolvimento biológico, ou seja, uma parte do nosso organismo? Esse dilema ainda hoje causa grandes debates no mundo da ciência, que, em parte, busca encontrar uma resposta física para esse fenômeno. Por outro lado, grande parte da cultura humana associa a nossa verdadeira essência a esse aspecto, que ainda é apenas um reflexo de algo maior, praticamente desconhecido por nós e pouco explicado na antiguidade. Em outras palavras, seria o espírito humano, que está para além do tempo e espaço. A partir dessa ideia, nossa consciência seria uma centelha divina desse espírito, que paira para além da natureza e com o qual não podemos entrar em contato. Qual a consciência que habita nas máquinas? Quando pensamos em máquinas, devemos nos perguntar sobre qual tipo de consciência estamos lidando.
Afinal, se partirmos apenas desse aspecto metafísico, fica evidente que a resposta seria: as máquinas não possuem consciência, uma vez que são, a rigor, objetos fabricados por seres humanos e não pela natureza em si. Porém, será que as máquinas um dia vão possuir uma consciência próxima à dos animais, de reconhecer o que se passa externamente e internamente? No mundo em que vivemos, as máquinas já possuem um alto grau de agudeza mental, ou seja, uma capacidade infinitamente maior que a humana de processar dados, fazer análise e dar respostas assertivas. Porém, tal como uma calculadora, elas somente fazem o que foram programadas para executar, e isso não caracteriza uma consciência. O que chamamos de inteligência artificial é, na verdade, essa capacidade de cruzar dados e elaborar aquilo que, em algum momento, foi feito por um ser humano. Possuir consciência, nesse sentido, seria a capacidade de criar algo do zero, construir e imaginar a partir de suas próprias ferramentas. É evidente que ainda estamos longe desse momento, mas será que um dia conseguiremos? Foi partindo dessa premissa que uma premiada série alcançou recordes de audiência e fez milhões de pessoas pararem para refletir sobre como seria um mundo em que as máquinas fossem capazes de ser conscientes. Imagine um futuro próximo no qual pouquíssimas pessoas controlam um parque temático, com aspecto de filme faroeste da década de 1970, onde todos os personagens, na verdade, são robôs. Esse trecho que você acabou de ler é uma pequena descrição da série Westworld, do canal norte-americano HBO. Essa série vem despertando a discussão e o interesse das pessoas sobre a temática da inteligência artificial. Mas por quê? A série ganha uma reviravolta na qual os personagens robôs desobedecem àqueles que os controlam. Mas como pode uma máquina ter essa capacidade de assumir o controle de suas próprias ações? Isso só seria possível no estágio de desenvolvimento de consciência, pois denotaria o livre-arbítrio das máquinas. Se, como pensa e busca a ciência atual, o desenvolvimento da consciência está ligado à capacidade do cérebro de processar informações, por que uma máquina não poderia alcançar também a consciência, uma vez que seu processador de informações é muitas vezes mais eficaz e rápido que um cérebro humano? Entre seres humanos e máquinas, o que realmente somos? Em Westworld, as máquinas são tão perfeitas que praticamente não há distinção entre elas e os seres humanos. Quando pensamos em nosso corpo físico, muitas vezes sua perfeição e harmonia nos lembram uma máquina biológica, o que nos faz pensar: se uma máquina adquirir consciência, qual será a diferença entre elas e os seres humanos? Para responder a essa pergunta, é preciso entender melhor o que chamamos de ser humano. Atualmente, há duas linhas gerais sobre essa perspectiva. Uma que versa sobre o materialismo, no qual toda a explicação sobre o ser humano se encontra na matéria, afastando assim qualquer possibilidade metafísica. Então, nossa consciência, tudo o que sentimos e pensamos, na verdade, seriam apenas processamentos de dados que acontecem no nosso cérebro, como já explicamos. Porém, se aceitarmos essa hipótese, somos obrigados a afirmar que sem corpo não existe consciência. Não existe um eu, senão o próprio corpo. Sabe aquele sentimento profundo de amor por um parente ou uma pessoa próxima? Na visão materialista, isso não passa do resultado de reações químicas e conexões elétricas que acontecem no seu cérebro. Esse amor, enquanto sentimento, não existe fora do seu cérebro e não tem efeito nenhum sobre o mundo, ou mesmo sobre a pessoa amada. A outra linha de pensamento, que alguns chamam de espiritualismo, que não é exatamente uma doutrina religiosa como o espiritismo, mas sim uma perspectiva filosófica, não nega todas as descobertas da neurociência, pois realmente existe uma relação entre os sentimentos, pensamentos e as reações físicas no cérebro humano. Porém, essas reações não seriam a causa dos fenômenos psíquicos. De forma mais simples, o que essa linha de pensamento propõe é que existe a máquina, corpo, matéria. Ela só se expressa quando é utilizada por um usuário. Este usuário seria o que chamamos de alma, do latim anima, que significa sopro ou respiração. A alma seria então o sopro de vida que penetra e anima o corpo, mas que não depende do corpo para existir. O eu, alma,
não seria o corpo, mas sim aquele que usa o corpo como um veículo. Sabe aquele sentimento profundo de amor por um parente ou uma pessoa próxima, do qual falamos anteriormente? Na visão espiritualista, faz todo sentido pensar que, mesmo distante, ou mesmo após a morte, esse amor pode chegar de alguma forma até a pessoa amada, pois, para além do mundo da matéria, existem outros mundos mais sutis. Esse é talvez o grande ponto de reflexão para o indivíduo: saber quem eu sou, espírito ou matéria. Voltando à questão dos computadores e da inteligência artificial, se considerarmos a visão materialista e o ser humano simplesmente como uma máquina biológica com um potente processador, é bem possível que um dia os computadores possam sim simular toda a experiência humana, pois bastaria reproduzir com exatidão todos os fenômenos físicos e químicos que acontecem no cérebro. Mas se considerarmos a visão espiritualista, mesmo que a tecnologia avance muito, não é possível criar um ser capaz de ter sentimentos e livre-arbítrio, pois quem sente e quem escolhe não é o cérebro, mas sim a alma, que usa o cérebro. Mais uma vez, vamos nos apoiar na arte para entender melhor essa ideia. No filme de 2015, Ex Machina, o jovem Caleb participa de um experimento em que deve interagir com uma robô chamada Ava, o que nos traz essa questão. Ao final fica a dúvida: será que Ava tem emoções humanas ou é simplesmente uma máquina bem programada? Além de Westworld, Matrix, Automata e O Exterminador do Futuro, existem várias outras obras de ficção que tratam desse risco, de um dia as máquinas se tornarem conscientes e se voltarem contra a humanidade. Mas será que essa impressão que temos, de que as máquinas estão se tornando cada vez mais humanas, não é uma ilusão de ótica, igual aquelas vezes em que olhamos através da janela do ônibus e não sabemos exatamente se o carro do lado está parado e nós nos movendo, ou se nós estamos parados e o carro ao lado é que está em movimento? Já que vivemos num mundo de tantas relações vazias e superficiais, arte sem sentimentos, escolhas programadas e respostas automáticas, talvez a nossa maior preocupação não deveria ser se as máquinas estão se humanizando, mas sim se a humanidade não está perdendo a sua alma e se tornando cada vez mais mecânica. Afinal, a maior ameaça à humanidade são os próprios seres humanos. Independente da forma com que cada um enxerga o mundo, a única maneira de nos defendermos contra qualquer tipo de ameaça, seja vinda das máquinas ou do próprio homem, é buscar dentro de nós aquilo que nos faz verdadeiramente humanos. O bem, a arte, a beleza, o amor, a justiça, etc. O senso de humanidade é a maior força do ser humano.